Nematóides, vermes minúsculos que afetam o desenvolvimento e produtividade das plantas, causando perdas e desafiando a nossa agricultura, tirando o sono dos produtores. Os nematóides, os nematóides eles são vermes que parasitam as plantas e eles normalmente, a grande maioria, parasitam o sistema radicular, a principal boca da planta, e acaba prejudicando então essa raiz, o desenvolvimento dela, capacidade de absorver água e nutrientes, e isso reflete no desenvolvimento da parte aérea, na produtividade e na rentabilidade da cultura. O Agro em Foco foi em busca de informações e encontrou o evento Referência em Nematologia, que apresenta as novas soluções para os produtores que desafiam os nematóides. Os danos são tão graves que só na cultura da soja são gastos mais de 16 bilhões de reais para combater este problema. Esse evento, a gente discute sobre, a gente tem discutido sobre o diagnóstico dos nematóides, como fazer um bom diagnóstico, o uso da agricultura de precisão nesse diagnóstico, assim como fazer uma aplicação localizada visando o controle de nematóides. A gente está discutindo também sobre as principais espécies nas nossas principais culturas, grãos, algodão, hortaliças, frutíferas, cana, café. Então, as nossas principais culturas, a gente tem abordado sobre quais são esses principais nematóides e as principais ferramentas de manejo. E a gente também tem nesse congresso várias novidades, várias inovações no controle químico, no controle biológico, novos produtos, formas de ação, agentes novos de ação no controle desses nematóides, e também tem uma novidade que é o controle físico utilizando a eletrocução, que é um método físico novo que está em desenvolvimento e muito em breve estará disponível como mais uma ferramenta para a gente fazer o chamado manejo integrado de nematóides. E uma outra novidade é o uso de plantas transgênicas para nematóides. Então, estão sendo desenvolvidas plantas transgênicas editadas com o foco na resistência dos nematóides. Esses parasitas representam uma perda significativa na produção agrícola. De acordo com a Associação Brasileira de Nematologia, o prejuízo é estimado de mais de 35 bilhões de reais todos os anos só no Brasil. Nematóides de solo causam danos diretos como galhas ou escurecimento das raízes, e isso interfere no processo de absorção de água e nutrientes, deixando a planta mais suscetível a outras doenças, como o fusário, por exemplo. Problemas como esse tornam os alimentos mais caros. A gente tem várias espécies que são importantes, basicamente nematóides de galhas são sempre muito importantes no Brasil todo, causam aquele sintoma bem característico que os produtores conseguem reconhecer, que são as galhas radiculares. A gente tem o grupo do nematóide de cisto da soja, também muito importante, Pratilencos braquiúros, nematóide de lesões radiculares, amplamente distribuído no Brasil todo, e agora a gente tem também algumas novidades que estão tirando o sono dos produtores, por exemplo, a Felencoides besse, causando a síndrome da haste verde e retenção foliar tanto na soja quanto no algodão. Então, os desafios só vão aumentando, nosso sistema produtivo sempre beneficiando esses patógenos, e a gente só vai tendo aumento de problemas ano a ano. Até pouco tempo atrás, as soluções eram caras e ineficientes, mas isso tem mudado com o avanço da tecnologia e investimentos em pesquisa e ciência. Uma das ferramentas já disponíveis é o Lumialza, um nematicida biológico para sementes de soja e milho, que protege naturalmente as plantas desde o início do ciclo, contribuindo para o equilíbrio do solo a cada safra e o crescimento das plantas para uma maior produtividade. Esse produto é a base de Bacillus amyloliquefaces, é um bacillus diferente, uma cepa diferente. Ele tem uma compatibilidade muito boa com outros produtos utilizados em tratamento de semente, como inseticidas, fungicidas, outros biológicos. Então a compatibilidade é muito boa. Ele também produz hormônios que ajudam no desenvolvimento radicular da planta, E o principal dele, ele é um bionematicida que hoje pega as 3 principais espécies que atacam a soja.
O diferencial do Lumialza é que ele também contribui para o equilíbrio do campo, evitando o desenvolvimento de novas espécies mais resistentes de nematóides. Nosso sistema produtivo, a monocultura, soja seguida de milho, soja seguida de algodão nas áreas de cerrado, todas essas culturas geralmente são muito suscetíveis aos nematóides. Então, o que a gente fez? Começou a dar comida para eles o ano todo. Por isso que a gente só tem aumentado as populações no solo, aumentado os problemas. E, por exemplo, a Felencoides, que eu acabei de comentar, era um nematóide que não era problemático para essas culturas, era basicamente arroz e ornamentais. E hoje a gente tem um problema muito grave em soja e algodão, que são duas culturas muito importantes. Então, o nosso próprio sistema produtivo é que vai fazendo aparecer tanto problema de nematóide. Esse é um ponto interessante. Quando a gente pensa em nematóide, a gente sempre tem que pensar no manejo do nematóide. Então, o Lumialza vai ser uma das ferramentas, mas o produtor não pode abrir mão de escolha de variedades mais tolerantes, de se fazer uma sucessão de culturas quando possível, né? De trabalhar bem o solo. Então, tudo isso, todas essas ferramentas juntas, incluindo o Lumialza, é que vão proporcionar o sucesso da lavoura. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.